Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles, e nós estamos em mais uma gravação das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Este vídeo tem como objetivo trazer um subsídio para os professores da Escola Bíblica Dominical que usam as revistas da CPAD. Esse trimestre nós estamos estudando sobre a justiça divina, baseada no livro do profeta Ezequiel. Semana passada nós estudamos sobre contra os falsos profetas, foi o capítulo 12 e o capítulo 13, e hoje vamos estudar o capítulo 14, cujo tema será exatamente o tema da lição do trimestre sobre a justiça de Deus. Lembrando aos irmãos que nós estamos fazendo a nossa gravação em um ambiente que não é acusticamente isolado, então sons externos poderão ser ouvidos, mas nada que venha atrapalhar o entendimento da lição. A gente grava essa aula simplesmente para poder auxiliar os irmãos que nos acompanham. Bem, lição número 6, Justiça de Deus. O textuário diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo 18 e o verso 26. A verdade prática diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana ela é pessoal. A leitura bíblica em classe ela está registrada em Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 ao 21. Nós iremos ler para ganhar tempo no vídeo, mas a gente sugere aos irmãos que leiam todo o capítulo para você se contextualizar dentro da lição. Pois bem, lição número 6, a justiça de Deus. Bom, nós estamos caminhando agora aqui para o juízo de Deus sobre o povo, sobre a liderança, sobre o povo e sobre também os anciãos e sobre a cidade. Nós iremos ver nessa lição que Deus ele age com justiça. E para nós entendermos esta lição, nós precisamos primeiramente entender o que é justiça. Nós vamos ter então um panorama conceitual sobre a justiça divina. Vamos entender o que é a justiça do homem e o que é a justiça de Deus. A partir do momento que entendermos o conceito do termo justiça, da palavra justiça, nós vamos ver também que a justiça de Deus ela se manifesta muitas vezes em juízo. Então veremos a justiça de Deus manifestada em juízo, é o que aconteceu aqui no capítulo 14 de Ezequiel. E vamos ver também qual que é a abrangência da justiça e do juízo divino. Nós vamos ver que essa justiça de Deus manifestada em juízo, registrada em Ezequiel capítulo 14, ela tem uma abrangência não apenas local, mas ela tem um alcance também muito mais longe, além daquela época. Veremos isso com detalhe. Veremos também a justiça de Deus e a intercessão do justo. Vamos ver que muitas vezes Deus ele não atende a intercessão do justo em favor de alguém. Vamos ter exemplos bíblicos. Por quê? Exatamente por causa da justiça de Deus. Nós vamos ver também que Deus às vezes vai atender sim a intercessão feita por um justo. E vamos mostrar tudo isso com exemplos bíblicos. Veremos também a justiça de Deus e o arrependimento. Nós veremos que o arrependimento ele pode trazer o perdão de Deus. E aí Deus vai ser justo, concedendo o perdão para aquele que se arrependeu. No caso de Israel, no livro de Ezequiel, já não havia mais tempo para o arrependimento. Por isso, a justiça de Deus ela vai ser manifestada através do juízo. E veremos, por fim, a justiça de Deus e seu amor. Olha, o amor de Deus não anula a justiça de Deus. Então, muitas vezes, a justiça de Deus ela vai se manifestar em juízo. E muitas vezes ela vai se manifestar exatamente de uma forma de perdão.
porque Deus, ele é amor, sabemos disso, mas acima de tudo, Deus é justo e ele age segundo a sua justiça. Vamos ver isso com mais detalhes durante toda a lição. Então, é necessário que o professor leia todo o capítulo 14, porque a gente ministra a partir do entendimento que o professor está contextualizado dentro da lição. Vamos então ao primeiro tópico sobre a identificação do juízo divino. Vamos ver aqui sobre a identificação do juízo divino. Aqui não está aparecendo a imagem por uma falha do programa, mas a imagem que nós temos, que foi colocada aí, é a imagem de uma Bíblia e de um martelo de um juiz. Então, primeira coisa, vamos ver um panorama conceitual sobre a justiça. Aqui nesse tópico, nós vamos abordar a justiça de Deus manifestada em juízo. Primeira coisa que nós precisamos entender é o significado da palavra justiça. A partir do significado da palavra justiça, nós iremos entender então o que é a justiça divina. Então, o termo justiça, a palavra justiça, em termos gerais, significa o quê? É dar a cada um o que lhe é direito, o que merece. Ou seja, de acordo com ações da pessoa, ele será retribuído o direito, será retribuído segundo as suas atitudes, segundo aquilo que ele realmente merece. Então, quando se trata da justiça dos homens, nós vamos ver que muitas vezes acontece de não ser feito a verdadeira justiça. Então a gente vê isso acontecendo diariamente em nossa sociedade. Então muitos criminosos acabam não sofrendo, não sendo punido justamente conforme deveria ser. Por quê? Porque a justiça do homem é falha. A justiça do homem, há um ditado que diz que a justiça é cega. Mas esse cego é cega mesmo, porque muitas vezes não é feito justiça como deveria ser feito. Exatamente por quê? Porque a justiça dos homens, ela é uma justiça falha. Mas a justiça de Deus é diferente. Então, uma vez que nós entendemos que a justiça, a palavra justiça significa retribuição pelos feitos, retribuição pelos atos, retribuição ao que lhe é direito, ao que a pessoa merece, segundo as suas atitudes. Já a justiça de Deus, ela é um atributo divino que esse atributo, né, que é um atributo que está inserido em Deus, faz parte da sua essência, é um atributo que é definido em conformidade com a sua lei moral e espiritual, e a justiça de Deus, ela é em harmonia com a sua santidade. Então, toda vez que a santidade de Deus ela é ferida pelos nossos comportamentos, da nossa atitude, logo, em conformidade com a lei moral e com a lei espiritual por Deus estabelecida, vai acontecer o quê? Vai acontecer a manifestação da justiça de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que, diferentemente da justiça do homem, a justiça de Deus ela é leal. A justiça de Deus ela é reta, ela é infalível. A justiça de Deus ela é misericordiosa. Agora, porém, tem uma coisa muito importante. A justiça de Deus ela pode vir acompanhada de juízo, de punição, quando e se fizer necessário. Então, de acordo com o comportamento e as atitudes do homem, haverá a manifestação da justiça de Deus, que será, antes de tudo, leal, reta, infalível, que vem também acompanhada de misericórdia, mas que também ela poderá vir acompanhada de juízo e punição. Se não houver arrependimento, por exemplo, das atitudes e do comportamento que o homem teve. Então, a justiça de Deus é a retribuição conforme a lealdade, é a retribuição que Deus vai dar ao homem conforme as suas atitudes, mas que antes virá acompanhada da sua misericórdia, virá acompanhada do seu amor
e poderá vir acompanhada do juízo e da punição quando não houver uma mudança de atitude ou um arrependimento. E aí então, uma vez que nós entendemos já o que é a justiça do homem, o que é a justiça de Deus e a diferença que há entre uma e outra, nós podemos partir direto já para o discurso profético de Ezequiel, relatado no seu livro, no capítulo 14. Então, por isso que você tem que ler o capítulo 14 de Ezequiel. Então, quando nós lemos o capítulo 14 de Ezequiel, nós vamos perceber algo muito importante ainda dentro da justiça divina, porque existe dois aspectos da justiça de Deus. O aspecto da justiça absortiva é quando Deus ele vai agir com justiça e perdão, motivado por um arrependimento, e o aspecto da justiça punitiva é quando Deus vai exercer o seu juízo ou uma punição exatamente pela falta do arrependimento no comportamento e nas atitudes. Então, o discurso profético relatado em Ezequiel capítulo 14, nós podemos observar que esse discurso que Ezequiel faz ali, mostrando o juízo de Deus, teve exatamente o quê? Um caráter punitivo. Ali foi a justiça punitiva de Deus, relacionada aos falsos profetas, ao povo de Judá e também aos seus líderes ali, aos seus líderes, que eram exatamente quem? Que eram exatamente os anciãos. Ezequiel 14, versículo 13, diz exatamente assim: Filho do homem, se o povo de uma terra pecar contra mim, desobedecendo constantemente a minha lei, estenderei a minha mão para dar o castigo merecido. A terra não vai produzir comida suficiente, e eu mandarei a fome para destruir homens e animais. Receberá o castigo merecido. Então, começa-se esse discurso de Ezequiel tendo um caráter punitivo, da manifestação da justiça punitiva de Deus, ou seja, era a justa retribuição divina aos pecados cometidos. A imagem que você vê do templo sendo destruído, de Jerusalém sendo destruída, exatamente por quê? Porque essa manifestação da justiça punitiva de Deus era exatamente Deus retribuindo o povo conforme os pecados que eles cometeram. Então, esse discurso profético de Ezequiel no capítulo 14 tem esse caráter punitivo. Então, o que Ezequiel está profetizando nesse discurso ali é que o juízo de Deus viria sobre eles. Agora, o que nós aprendemos dentro da manifestação da justiça de Deus manifestada em juízo é que o juízo de Deus ele nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. O que nós aprendemos aqui? Que sempre que Deus vai manifestar a sua justiça por meio de um juízo, ele vai fazê-lo isso sempre, primeiro, dando uma oportunidade para arrependimento, veremos daqui a pouco. Nunca é sem justa causa, porque algum pecado foi cometido, e sempre Deus avisará antes. Amós 3:7 diz exatamente assim, olha só o que diz lá. Mas como sempre, antes do castigo, eu os aviso pelos meus profetas. Foi isso que eu acabei de fazer. Estamos lendo a tradução Nova Vida. Então, o juízo de Deus que vem segundo a sua justiça sempre vai acontecer por um motivo também justo e sempre vai acontecer com aviso prévio. Deus sempre vai avisar antes de exercer a sua justiça por meio de um juízo ou de uma punição. Por quê? Porque Deus procede dessa maneira exatamente para dar uma oportunidade de arrependimento. Seja o juízo individual, seja a manifestação da justiça de Deus de modo individual ou de modo coletivo, Deus ele sempre faz com um prévio aviso exatamente para poder dar a oportunidade para a pessoa se arrepender. Só que Ezequiel 14, nós observamos que esse tempo de arrependimento já havia expirado para Jerusalém. Já não havia mais tempo de arrependimento para Jerusalém. E um exemplo que nós podemos ter aqui é que
a cidade de Nínive. Deus havia decidido já o seu juízo sobre a cidade de Nínive. Mas, no entanto, após a pregação de Jonas, pelo arrependimento do rei e do povo, que convoca o povo para jejuar numa demonstração de arrependimento, o que aconteceu ali? Deus não exerceu a sua justiça por meio de um juízo. Deus não exerceu uma justiça punitiva. Mas Deus vai exercer sobre a cidade de Nínive uma justiça absortiva. Ou seja, aquele povo vai ser perdoado e não será destruído. O que é isso? A manifestação da justiça de Deus, que, repito, ela vai ser de forma punitiva ou de forma absortiva, conforme as atitudes de arrependimento ou não do homem. Pois bem, seguindo aqui, vamos ver então que havia um juízo de Deus decretado sobre Judá, sobre a cidade, sobre o povo, sobre os anciãos e também sobre o templo. E esse juízo decretado de Deus já não havia mais como ser evitado, porque já não havia mais tempo de arrependimento para o povo. Deus já havia dado esse tempo e o juízo vai acontecer. E quando nós analisamos ainda capítulo 14 de Ezequiel, nós vamos entender que a abrangência desse discurso profético de Ezequiel sobre Israel, vamos ver que tem um alcance muito maior do que nós imaginamos. Quando lemos o versículo 13 de Ezequiel 14, conforme lemos lá atrás, nós vamos ver que esse juízo de Deus, essa manifestação da justiça de Deus por meio de um juízo, por meio de uma punição, ela tem um alcance específico, ou seja, naquela época, mas também é estendida para outros povos, para outros locais e para outras épocas. Ou seja, a abrangência desse juízo, o resultado da manifestação da justiça de Deus sobre o povo ali, não se restringia apenas a Israel. E como é que nós entendemos isso? Nós entendemos isso a partir do versículo 14, que diz assim, olha, quando uma terra pecar contra mim. Versículo 13 de Ezequiel 14. Filho do homem, se o povo de uma terra pecar contra mim. Então essa expressão, quando uma terra pecar contra mim, ou se o povo de uma terra pecar contra mim, nos dá a ideia de que a abrangência desse discurso profético de Ezequiel, falando sobre o juízo e a punição que viria, tinha um alcance não apenas para aquela época, mas tinha um alcance também para todos aqueles povos ou toda aquela pessoa que pecar contra o Senhor e não se arrepender dos seus pecados. Então vemos que é uma abrangência e um alcance atemporal. A imagem que você vê de um martelo de juiz e um globo terrestre atrás é mostrando exatamente isso, que Deus é o justo juiz e a manifestação da sua justiça, que vem muitas vezes em juízo, é uma manifestação de justiça atemporal. E no caso ali, até o versículo 20, nós entendemos que era exatamente isso, com uma abrangência a todas as épocas, a todos os povos e a todo aquele que pecar contra o Senhor. E quais seriam, então, os agentes desse juízo? Então, do versículo 21 ao 23, do capítulo 14 de Ezequiel, vamos ver quais seriam os agentes que iriam executar esse juízo. E ali vamos ver que seriam pelo menos 4 castigos à altura da gravidade do pecado. E qual que era o pecado que estava sendo cometido ali, relacionado a esse capítulo 14? Nós sabemos que as abominações cometidas no templo, de idolatria, que nós já vimos, de imoralidade. E além disso, nós vamos ver que o povo, eles estavam cometendo o pecado da ingratidão. Por quê?
porque eles estavam sendo gratos a Baal pela provisão de Deus. Estavam sendo gratos a Baal pela provisão da terra, pela provisão da chuva, pela provisão da agricultura, pela provisão dos animais, pela provisão das plantações, de tudo. Eles estavam agradecendo a Baal pela provisão. Ou seja, estavam sendo ingratos com aquele que é provedor de todas as coisas. Então, agora, conforme a gravidade deste pecado, Deus estaria agindo com justiça, manifestando o seu juízo. E esse juízo ele viria através de quatro agentes. O primeiro agente seria qual? Seria a espada. Então, Ezequiel 14, versículo 21, diz exatamente assim. E o Senhor Deus diz: imagine quando eu mandar os meus 4 castigos: a guerra, a fome, os animais ferozes, a peste contra Jerusalém. Todos serão destruídos lá, homens e animais. Apenas poucos vão escapar. É que ele vai dizer a sequência do que vai acontecer. O nosso foco aqui é os 4 agentes do juízo divino. Então, o primeiro agente desse juízo que acontece como manifestação da justiça de Deus por causa dos pecados do povo, dos pecados dos líderes, dos pecados dos anciãos, dos pecados dos sacerdotes. Primeiro agente seria a espada. A espada era uma designação relacionada ao quê? À guerra. Deus estava falando ali que eles seriam derrotados nas guerras e seriam levados cativos, né, e outros povos iriam destruí-lo, neste caso seria a Babilônia. Então a espada estava designando a guerra. O segundo agente seria a fome. A fome, ela designava exatamente o que? A escassez de alimento. Uma escassez de alimento que acontecia exatamente pela destruição da produção agropecuária, pela crise financeira que vai ser ocasionada exatamente pela guerra. Porque quando acontece uma guerra, a guerra ela traz uma devastação na agropecuária, dependendo de onde acontece a guerra. Ela traz crise financeira. Então, a fome viria como consequência do primeiro agente, que seria a guerra. O terceiro agente seria a peste, ou seja, epidemias que seriam causadas exatamente pelas mortes nos campos de batalha. Os corpos ficavam expostos, e com os corpos expostos, você pode ver as imagens sugestivas aí, né? A primeira imagem da esquerda, a guerra, embaixo exatamente a fome, na direita ali as pestes, os animais ferozes. Então, além de tudo isso, haveria epidemias que seriam causadas exatamente pela guerra. E por último, o último agente desse juízo seriam os animais selvagens. Esses animais selvagens, sugere o texto que eles matariam as pessoas ferozmente, matariam também os animais, e esses mesmos animais ferozes também seriam mortos pela peste, seriam mortos pela doença que ia surgir ali. E observe uma coisa, tudo vindo por causa da guerra. A guerra ia provocar tudo isso. E tudo isso por quê? Porque o povo estava cometendo abominações contra Deus e não se arrependeram dessas abominações. Então Deus vai, através desse discurso de Ezequiel, exatamente mostrar que a justiça de Deus seria manifestada, mas seria a manifestação da justiça punitiva de Deus, porque o povo não havia se arrependido e não havia mais tempo para o arrependimento. O que nós aprendemos aqui nesse tópico? Nós aprendemos algo muito importante, que dentro desses dois aspectos da justiça de Deus, no aspecto da justiça absortiva e da justiça punitiva, significa que Deus sempre vai agir conforme a sua justiça e conforme os nossos atos e o nosso comportamento. Então, de acordo com o nosso comportamento, de acordo com as nossas atitudes, a manifestação da justiça de Deus será de caráter absortivo ou será de caráter punitivo. O que vai definir essa manifestação da justiça de Deus por meio, né, de um juízo
ou de uma absorção será as nossas atitudes, será nosso arrependimento ou não. Então, quando não há arrependimento, aí Deus ele entra com a sua justiça punitiva. Mas quando há arrependimento, Deus entra com a sua justiça absortiva. Então esse tópico nos traz o ensinamento que nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque Deus nunca vai exercer a sua justiça de caráter punitivo se não tiver uma causa. Segundo, e se ele for exercer essa justiça de caráter punitivo, ele vai exercer, mas antes ele vai avisar. Ele vai avisar através da sua palavra, através das pessoas usadas no dom da profecia. De alguma forma, Deus ele vai avisar. Exatamente para quê? Para que nós tenhamos uma oportunidade de arrependimento. Havendo arrependimento, a justiça de Deus irá ser de caráter absortivo. Então, nesse primeiro tópico, nós precisamos entender que Deus sempre vai usar os seus agentes. Existem várias formas de Deus punir alguém. Existem várias formas de Deus trazer o seu juízo e exercer a sua justiça punitiva. Mas é a última coisa que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer por nós, pelo homem, é exercer a sua justiça absortiva. Mas para isso, nós precisamos nos arrepender quando cometemos abominações e pecados contra Deus. Pois bem, esse foi o nosso primeiro tópico. No segundo tópico, nós vamos abordar sobre a petição que Deus não atende. O que quer dizer isso? Porque se Deus ele age com justiça, logo nós podemos pensar que Deus vai atender todas as nossas orações e todas as nossas intercessões. Mas não é assim que acontece. Então, a justiça de Deus é a intercessão do justo. Existem petições que Deus não atende. E não atende até mesmo por causa da sua justiça. Então vamos ver aqui algumas intercessões pelo pecador que Deus aceitou ou atendeu. Então, primeiramente, Deus na sua justiça, ele ouviu essas intercessões, aceitou essas intercessões e algumas ele até mesmo atendeu, baseado na sua justiça. Primeiramente, vamos lá. Então as escrituras elas vão nos mostrar que em determinadas situações, quando você intercede por alguém, quando você faz uma intercessão por alguém, nós vamos ver aqui que muitas vezes Deus ele vai aceitar a intercessão do justo em favor de outras pessoas. A sua justiça vai fazer isso, mas haverá momentos que não, é o que nós veremos depois. Então vamos primeiramente ver as intercessões pelo pecador que Deus, pela sua justiça, aceitou e atendeu. Primeiro, a intercessão de Abraão por Abimeleque. Vamos lá para você ver, lá em Gênesis capítulo 20 e o verso 17, vamos ver aqui dizendo o seguinte, olha, 20 e 17. Abraão orou, pois, a Deus, e Deus curou o rei, a rainha e as criadas do palácio, podendo ela ter filhos. Aqui a questão foi que por não falar que Sara era sua esposa, né, o Abimeleque quis tomar a esposa de Abraão, Sara, como sua esposa. E Deus castigou ali eles com uma enfermidade. Mas Abraão, ele intercedeu em favor de Abimeleque. E o que Deus fez? Deus, ele aceitou e atendeu aquela intercessão de Abraão pela sua justiça. Por quê? Porque o rei não sabia de nada. Não seria justo o rei Abimeleque permanecer com aquela enfermidade, se o rei Abimeleque não sabia que Sara era esposa de Abraão. Não foi informado isso para ele. Então, Deus ouve a intercessão de Abraão, porque Deus estava exercendo a sua justiça absortiva, ou seja, absolvendo ali Abimeleque daquela doença. Então, Deus fez justiça atendendo essa intercessão de Abraão. Outro caso é que Deus ele vai aceitar a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Veja bem, Deus vai aceitar que quando Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, Abraão foi intercedendo pelas cidades,
apontando para Deus certo número de justos que porventura tivesse lá, até que chegou em 10 justos. Abraão disse: Senhor, se tiver 10 justos na cidade, o Senhor a destruirá? Aí Deus vai dizer: olha, Abraão, se houver 10 justos na cidade, eu não destruirei a cidade por causa desses 10 justos. Então, Deus, ele aceitou a intercessão de Abraão, mas Deus não atendeu a intercessão de Abraão, que era um justo. Por que Deus não atendeu? Ele aceitou, mas não atendeu, porque não havia justos lá na cidade. Não havia nem mesmo 10 justos naquela cidade para ser poupada. Então Deus agiu com a sua justiça. Essa é a justiça de Deus. Ali foi uma justiça punitiva. Então Deus, apesar de Abraão ser um homem justo, Deus já, de ser um homem justo, Deus vai aceitar, mas não atender à intercessão de Abraão em favor da cidade de Sodoma e Gomorra, porque não havia justos naquela cidade. Então, a justiça punitiva de Deus, ela é manifestada através do quê? Através de um juízo. Outro exemplo de intercessões pelo pecador que Deus aceitou ou atendeu, no caso da intercessão por Sodoma e Gomorra, Deus aceitou, mas não atendeu, porque ali era a justiça, não havia os justos que Abraão perguntou para Deus se houvesse, não havia um justo sequer. Outro caso são as intercessões de Moisés e de Samuel pelo povo de Israel e pela sua família nos casos dos pecados das rebeliões. Então nós temos o exemplo aqui, lá em Êxodo 32, 11 a 14, do caso do bezerro de ouro. Vamos ver essa citação, porque ela costuma ser muito importante para abrir o nosso entendimento. Êxodo 32, versículo 11 ao 14, diz exatamente assim: Mas Moisés implorou a Deus que não fizesse isso. Senhor, disse ele, por que ficar indignado assim com este povo? Com o povo que o Senhor tirou do Egito com grandiosos milagres? Não quererá que os egípcios falem mal do Senhor? E aí Moisés ele vai defendendo o povo aqui, e no versículo 14, depois que Moisés ele faz essa intercessão pelo povo, Deus ia destruir aquele povo. Aí no versículo 14 diz: o Senhor desistiu de destruir Israel. Então vemos aqui mais intercessão de um justo, que é feita, que Deus vai aceitar e vai o quê? Atender. Então Deus, ele vai aceitar e entender a intercessão de Abraão por Abimeleque, para fazer justiça, porque o rei Abimeleque não sabia da situação de Sara como esposa de Abraão. Deus ele vai aceitar, mas não vai atender a oração de Abraão em favor de Sodoma e Gomorra, porque não havia justo naquela cidade. E Deus vai aceitar a intercessão de Moisés e também a intercessão de Samuel em favor das suas famílias e do povo por causa de rebeliões ou dos pecados. Depois você leia mais as citações aí, não vamos ler para ganharmos tempo, mas você, depois de posse do subsídio, você vai poder ler essas citações aqui. Então nós temos aqui exemplos de Deus até no atendimento das intercessões, ele age com justiça. E essa justiça, repito, ela vai ser através de uma justiça absortiva ou de uma justiça punitiva. Então, muitas das vezes, mesmo a pessoa sendo justa, fiel a Deus, a intercessão que ele fizer pelo outro pode ser aceita e não atendida, e pode ser aceita e atendida. Por quê? Porque Deus ele age com justiça. Pois bem, dando prosseguimento aqui, nós vamos ver agora as intercessões pelo pecador que Deus não aceitou e nem atendeu, porque ele age com justiça, até para responder às nossas orações, até para responder às nossas intercessões, ele age com justiça. Então já vimos as intercessões pelo pecador que Deus aceitou ou atendeu. Nós vamos ver agora as intercessões pelo pecador que Deus não aceitou e nem atendeu. A imagem sugere. Então, no caso aqui de Judá, em Ezequiel, capítulo 14, ou no livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver que o povo de Judá eles persistiam na prática das abominações do pecado, da idolatria, da imoralidade, da ingratidão a Deus, ficaram indiferentes às mensagens do profeta. Tudo isso vai resultar numa situação inapelável para o povo, ao ponto,
de Deus não aceitar nenhuma intercessão mais em favor daquele povo. Em 2 Crônicas, vamos ver, 2 Crônicas, capítulo 36, 2 Crônicas 36, o versículo 15 e 16 diz exatamente assim: o Senhor Deus de seus pais mandou profetas uma porção de vezes para avisá-los, porque ele tinha compaixão do seu povo e do seu templo. Mas o povo zombava desses mensageiros de Deus e desprezava as palavras deles, caçoando dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser dominada e não havia mais remédio. Então percebam que a história do cativeiro não está apenas em Ezequiel, está em Crônicas também, né? Segundo Crônicas e Segundo Crônicas. Você tem que se lembrar disso. Está em Jeremias também, né? Está no livro de Daniel também, a história do cativeiro. Então, essa resistência do povo em ouvir os profetas, essa persistência deles no pecado, levou eles para uma situação que não tinha mais como resolver. Era inapelável, quer dizer, não cabia mais nenhum tipo de apelação. Então, o juízo de Deus, ele seria o quê? Inevitável. Ao ponto de Deus afirmar para Ezequiel que nem mesmo 3 homens justos, se estivessem naquela cidade, não poderiam fazer nada pelo povo. E Deus vai citar esses 3 homens justos. Quem são esses 3 homens? Lá em Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 20, vamos ver quem são esses 3 homens. Aqui diz o seguinte, olha, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem lá, eu juro pela minha própria vida, é Deus falando, que eles não conseguiriam salvar outras pessoas, nem seus próprios filhos, por sua justiça. Eles se salvariam sim, mas sozinhos. Ou seja, mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem na cidade, eles se salvariam. Mas eles não poderiam fazer nada pelo povo. Por quê? Porque Deus já não estava mais, não iria mais atender ali a oração daquele povo, e nem a intercessão desses homens justos. Então vamos ver que até mesmo Jeremias também vai interceder pelo povo, ao ponto de Deus dizer para Jeremias, não adianta orar por este povo. Jeremias capítulo 15, vamos ver lá, Jeremias capítulo 15, o versículo 1, vamos ver o que nós temos lá. Jeremias capítulo 15 e o versículo 1 diz exatamente assim: mas o Senhor deu a seguinte resposta à minha oração, Jeremias falando: mesmo que Moisés e Samuel viessem à minha presença e me pedissem para perdoar este povo, eu não perdoaria. Fora com ele, mande-o para longe da minha presença. Jeremias capítulo 7, versículo 16 ao 20, vamos voltar depois no capítulo 15, 7, 16 ao 20, vai dizer exatamente assim: por isso, Jeremias, não faça orações a favor deste povo, não chore por causa dele, nem me incomode com pedidos de ajuda, porque eu não ouvirei uma palavra sequer. Ou seja, Daniel, Jó, né? Noé, agora Jeremias, todos esses homens justos intercedendo pelo povo. Mas a situação estava tão grave que Deus disse: Jeremias, não adianta você orar por este povo. Eu não vou atender e não vou aceitar e nem vou atender a sua oração. Não vou ouvir uma palavra sequer. Por quê? Porque os pecados do povo, da liderança, as abominações já chegaram num patamar tão grande que a única forma agora era Deus exercer a sua justiça punitiva. Então são exemplo de intercessões pelo pecador que homens justos, santos fizeram, mas que Deus não aceitou e não atendeu, não por causa deles, mas por causa dos pecados do povo. E ali então entra a manifestação da justiça de Deus em seu caráter, punitivo. Pois bem, quando Deus não atende à intercessão de um justo, porque Deus não é justo? Sim, Deus é justo, e exatamente por isso, ora ele vai atender à intercessão de um justo, e ora ele não vai atender. Então, Deus, ele não atende à oração de um justo, à intercessão de um justo, em situações em que
Deus ele vai se recusar a atender. Então a Bíblia mostra para nós que existem situações em que Deus ele vai recusar atender a intercessão de seus servos. Mesmo que a Bíblia afirme para nós, lá em Tiago 5,16, o que? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ora, se a oração de um justo pode muitos em seus efeitos, então por que existe intercessão, existem orações que Deus não vai nem atender, e nem aceitar, e nem atender, e nem responder? Existem situações que, mesmo você sendo fiel, sendo um justo, conforme a Bíblia define, Deus não vai atender, não vai aceitar e nem atender a sua intercessão. E vimos exemplos aqui. Por quê? A imagem sugere. A imagem sugere. Isto vai ocorrer ou ocorrerá, ou seja, Deus não atender a intercessão de um justo, não aceitar e não atender a intercessão de um justo, isso vai ocorrer exatamente quando o pecado ultrapassa todos os limites. A imagem sugere isso, existe um limite. Então, quando o pecado ultrapassa todos os limites, ou seja, quando o pecado é para a morte. 1 João capítulo 5, versículo 16, nós vamos ver algo interessante. 1 João capítulo 5, versículo 16, diz exatamente assim: se vocês virem um cristão pecar de uma forma que não cause a morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará a vida, a não ser que ele tenha cometido aquele determinado pecado fatal, pois há aqueles que determinado pecado que causa a morte, e se ele o cometeu, não adianta orar por ele, é o pecado para a morte. Há uma grande discussão do que seria esse pecado para a morte. O pecado para a morte é exatamente o ultrapassar esse limite. O limite em que Deus ele vai agir com justiça punitiva, não com a justiça absortiva. Então, o que seria o pecado para a morte? Bom, este pecado para a morte é aceitável entre muitos teólogos que se trata de dois tipos de pecado. O pecado da apostasia, tanto cometida de forma individual como de forma coletiva, e bem como também o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o pecado da apostasia, segundo muitos teólogos, é um pecado para a morte, porque quando a pessoa se apostata da fé, ele se desvia conscientemente da verdade e fica contra a verdade. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29, diz exatamente assim, 10, 28 e 29. O homem que se recusasse a obedecer às leis dadas por Moisés era morto sem misericórdia, se houvesse 2 ou 3 testemunhas. Imagine como será muito mais terrível o castigo daqueles que espezinharam o Filho de Deus, trataram seu sangue purificador como se fosse comum e profano, e insultaram e ultrajaram o Espírito Santo que traz a misericórdia de Deus ao seu povo. O que é isso aqui? Apostasia. É aquele que conscientemente desvia da verdade e começa a trabalhar contra a verdade, insultando a verdade. Em Marcos 3, 28 e 29 está outro pecado categorizado como pecado para a morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E lá vai dizer que todo pecado cometido pelo homem será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Então, essa justiça punitiva de Deus, incluindo como punição também, ele não ouvirá a intercessão, mesmo feita por um justo, em favor de alguém que se apostatou, em favor de alguém que blasfemou contra o Espírito Santo. Então, nos sugere o contexto que isso ocorrerá. Ou seja, Deus não vai aceitar e nem atender a intercessão de um justo por alguém, quando esse alguém por quem eu estou intercedendo, ele se apostatou da fé e ele também se blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque aí prova que ele passou de todos os limites. E agora Deus lhe deixará de agir com a sua justiça absortiva para agir com a sua justiça punitiva. Então, o que aconteceu, o que estava acontecendo com Israel nessa época era exatamente isso. Eles ultrapassaram todos os limites e Deus, mesmo sendo misericordioso, mesmo sendo amor, ele vai usar da sua justiça punitiva. Lembre-se, porque a justiça de Deus ela é reta
ela é infalível e ela vem acompanhada ou de absorção ou de punição. O que vai definir a forma como a justiça de Deus será manifestada é exatamente o comportamento do próprio homem. E para Israel, o comportamento já tinha passado de todos os limites e, o que é pior, não teve arrependimento. Bem, assim chegamos ao nosso terceiro e último tópico. Nesse tópico, nós vamos analisar sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó, né, quando eles são citados no capítulo 14 aí de Ezequiel. Vamos ver a postura enganosa do povo que levou esse povo numa situação em que não havia mais jeito de apelação, não havia mais oportunidade de arrependimento e de perdão. Primeiro, por quê? Por causa da rejeição aos profetas. A imagem sugere isso. O povo, ele rejeitou os profetas de Deus. E por que o povo rejeitou os profetas de Deus? Exatamente porque os profetas, tanto Ezequiel como Daniel, Jeremias, eles estavam trazendo uma mensagem de juízo sobre Jerusalém, uma mensagem de juízo sobre o templo, uma mensagem de destruição, e também profetizavam acerca de um cativeiro de longo prazo. Então, tanto Daniel como Ezequiel, como Jeremias, estavam dizendo para o povo, falando que Deus iria, a cidade seria destruída, o templo destruído, o povo levado cativo, isso ia acontecer logo logo, e seria um cativo muito de longo prazo. Então isso fez com que o povo rejeitasse os profetas. Mas exatamente porque os falsos profetas, vimos isso na aula passada, os falsos profetas, eles pregavam o oposto disso. Enquanto você lê, por isso que é importante você, professor, ler todo o capítulo de Ezequiel. Porque os falsos profetas, eles pregavam totalmente ao contrário. Eles pregavam para o povo ali que se houvesse justos em Judá, o juízo que os profetas de Deus estavam falando não iria acontecer. E o que é pior, eles acreditavam que havia muitos justos ali em Judá, mas não havia. Não havia justos. Então, pela mensagem de destruição que era trazida por Daniel, Ezequiel e Jeremias, o povo deixava de acreditar neles para acreditar nos outros profetas. E aí, o que aconteceu? Vamos ver que Deus, na sua justiça, que vem acompanhada do seu amor e misericórdia antes do juízo, antes do caráter punitivo da sua justiça, Deus ele manifesta primeiramente o seu amor e a sua misericórdia. Deus, conhecendo o coração do povo, que o povo estava pensando dessa forma, ouvindo os falsos profetas, que se houvesse justos na cidade, o juízo não viria, o que Deus faz? Então Deus, no entanto, é o próprio Deus, ele vai se dispor a poupar a cidade e o templo se houvesse um só justo em Jerusalém. Lá em Jeremias capítulo 5, versículo 1 ao 2, nós vamos ver isso. Deus conhecendo o coração, já que é assim, olha só o que Deus vai falar. Suba e desça pelas ruas, Jeremias de Jerusalém, ande por toda a cidade, procure em cada praça, para ver se há pelo menos uma pessoa sincera e honesta, que é justa. E se houver uma só, eu perdoarei a cidade e não a destruirei. Só que não havia nenhum justo sequer na cidade. Aqui é que está o grande problema. Então, a postura do povo foi uma postura enganosa. Eles se enganaram na postura deles, influenciado pelos falsos profetas. E Deus, lembre-se que dissemos lá atrás, que Deus, antes de exercer a sua justiça punitiva, ele sempre vai alertar, e ele sempre vai avisar, e ele sempre vai dar um tempo. Mas o povo preferiu acreditar nos falsos profetas. Todos eles estavam afastados de Deus. Todos estavam praticando a imoralidade, a idolatria. E o versículo 2 do capítulo 5 de Jeremias, Deus vai dizer ainda, olha, mesmo quando eles juram pelo meu nome, ou pelo nome do Senhor, o Deus vivo, eles mentem. Eles clamam pelo meu nome, mas clamam de maneira mentirosa, porque o coração deles está na idolatria, o coração deles está na imoralidade. Então,
Esta postura enganosa do povo os levou a rejeitar os profetas, rejeitar as mensagens que vinham da parte de Deus e, consequentemente, a justiça de Deus seria manifestada de forma punitiva. Então, e aí vamos ver que Deus ele vai citar ainda Noé, Daniel e Jó. Olha só o que diz lá Ezequiel capítulo 14, vamos voltar de novo lá, né? Em Ezequiel capítulo 14, versículo 14 e 20, olha só o que Deus vai dizer. Ezequiel 14, 14 e 20. Mesmo que Noé, Daniel e Jó vivessem naquela terra com toda a justiça deles, só conseguiriam salvar suas próprias vidas. E o versículo 20. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem lá, eu juro pela minha própria vida que eles não conseguiriam salvar as outras pessoas, salvariam a si mesmos. Por que Deus cita Noé e Jó? Por que Ezequiel aqui, né, por Deus, ele cita esses três homens? Então, a citação desses três homens aqui, Noé, Daniel e Jó, é simplesmente pelo fato de que esses três homens eram um exemplo de homens justos, reconhecidos por todo o povo, exatamente pela fidelidade com que eles adoravam e serviam a Deus. Então nós temos Noé, o homem foi fiel a Deus, Noé andava com Deus. Noé foi o escolhido, né, para trazer a salvação para a sua família e para os animais. Temos Daniel, um homem também justo ao extremo, que foi lançado numa cova de leões, mas não negou o seu Deus e Deus o preservou. Temos a história, o Jó também, um homem justo. De Jó, o próprio Deus deu testemunho de Jó, observaste meu servo Jó. Então, por isso, Daniel, Jó e Noé são citados ali nesse texto. Agora, aí Deus vai dizer, porém, mesmo que esses três homens, Daniel, Jó e Noé, estivessem em Jerusalém, Deus não daria ouvidos aos clamores do povo, e Deus não ouviria nem a intercessão deles se eles fizessem intercessão, se eles estivessem na cidade de Jerusalém. Daniel, Jó e Noé, e eles fizessem intercessão pelo povo, Deus está dizendo que não ouviria eles, não por causa deles, mas por causa dos pecados do povo. Mas antes Deus iria punir, iria exercer a sua justiça punitiva, ou seja, iria enviar fome, fera, espada, peste. Por quê? Porque o pecado do povo de Judá era o pecado da morte. Lembra que dissemos lá atrás? Deus ele vai deixar de ouvir a intercessão de um justo por alguém quando esse pecado que alguém cometeu, que você está intercedendo por ele, for o pecado para a morte. No caso de Israel, Judá, o pecado deles era para a morte. Então, mesmo que houvesse ali esses três homens justos intercedendo por eles, Deus não ouviria, porque o pecado deles é para a morte. Bom, e aí o comentarista ele fala um pouquinho sobre o profeta Daniel, porque da presença ali do profeta Daniel. Então, Ezequiel ele foi marcado por uma profunda impressão de Daniel. E ele vai citar Daniel em seu livro ali como um homem de sabedoria, de justiça, colocando Daniel no mesmo nível de Noé e Jó. Ezequiel 14, 14 diz assim, mesmo que Noé, Daniel. Então, ele coloca Daniel no mesmo nível, né, de Noé e Jó ali, exatamente por causa da fidelidade, né, de Daniel. E Daniel ele era contemporâneo de Ezequiel, ali na Babilônia, e detalhe, Daniel ele era ministro de Nabucodonosor, então a reputação de Daniel ali na Babilônia, e até mesmo em Jerusalém, era uma reputação de um homem de fé, de sabedoria, e isso se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Então por isso ele é citado ali no mesmo nível de Noé e de Jó. E aí o comentarista faz um comentário aqui sobre alguns que dizem que não era, né, que não era Daniel, que era outro. Isso não vem ao caso, né? Não vem ao caso, nós entendemos sim que era o Daniel que nós conhecemos e que ele é citado exatamente porque ele era um homem justo diante de Deus. E 3 vezes ao dia, conforme a imagem sugere, ele buscava Deus. Então, o que nós aprendemos nesse terceiro tópico? Nós aprendemos nesse terceiro tópico que nós não podemos rejeitar aqueles que são usados por Deus para falar conosco. Que nós precisamos entender que nós precisamos ser justos, como foi Daniel,
como foi Jó, como foi Noé, e entendendo que Deus, ele vai ouvir a nossa intercessão ou não em favor de alguém, de acordo com a sua justiça, seja ela de caráter punitivo, seja ela de caráter absortivo. E assim chegamos à conclusão da lição, onde nós iremos fazer umas aplicações bem interessantes. A primeira coisa que nós concluímos é que, então, sobre essa justiça de Deus, que na verdade é a lição que trata do tema do trimestre, a justiça divina. Então, sobre a justiça de Deus, né, conforme nós vimos em Ezequiel capítulo 14 e em todo o livro de Ezequiel, é bom que você leia todo o livro, nós podemos entender que, primeiro, todo pecado constitui uma agressão à santidade de Deus e que toda vez que a santidade de Deus é agredida, a sua justiça, ou seja, a justiça de Deus, exige uma pronta reparação. Então, todo pecado, ele agride a santidade de Deus. E quando a santidade de Deus é agredida, isso vai exigir uma pronta reparação. Essa reparação, ela pode ser feita através do arrependimento, ou seja, pecou contra Deus, exige uma reparação antes que a justiça punitiva de Deus seja manifestada. E essa reparação, ela pode ser alcançada através do arrependimento. É quando a pessoa se arrepende do seu pecado, aí consequentemente Deus, ele usa a justiça acompanhada do perdão. Agora, se não houver esse arrependimento, não haverá o perdão. Não havendo o arrependimento e o perdão, que seria a reparação, né? A reparação da situação, aí Deus ele vai agir com a justiça pela aplicação do juízo ou da disciplina, ou seja, ele vai aplicar o seu juízo e a sua disciplina. Mas antes disso, pode ter certeza que Deus ele vai avisar para a pessoa. Então, em Salmos número 96, vamos ler lá. Salmo 96, verso 6 ao 8, diz assim: a ele pertence a glória e o poder real. No seu templo podemos ver sua força e sua santidade. Povos do mundo, reconheçam que o Senhor é glorioso e poderoso. Deem ao Senhor a glória que ele merece. Tragam ofertas para louvar a ele e cheguem diante dele em seu templo. Então, todo pecado fere a santidade de Deus. Uma vez que ela é ferida, precisa ser feita uma reparação. E essa reparação é através do arrependimento para se alcançar o perdão. E aí Deus vai manifestar sua justiça absortiva. Se não houver arrependimento, não haverá perdão, não haverá reparação. E, consequentemente, Deus executará a sua justiça punitiva. E outra coisa que nós aprendemos aqui, sendo Deus é amor, mas a pessoa pode dizer, mas Deus é amor, Deus não vai punir ninguém. Deus não vai trazer juízo sobre ninguém. Deus não vai castigar ninguém. Deus não vai disciplinar ninguém, porque Deus é amor. Então, mesmo Deus sendo amor, né? No exercício da sua longanimidade, ele procura não executar de pronto o seu juízo. Exatamente por Deus ser amor, misericordioso, longânimo, ele não vai executar o seu juízo de imediato. Como dissemos aqui, ele vai avisar e dar um tempo, na maioria das vezes. Só que existe algumas situações que, por razões que eu não sei explicar, e que duvido que alguém saiba, algumas vezes ou muitas vezes Deus vai trazer o juízo imediato. Atos capítulo 5 fala exatamente sobre isso. É quando Ananias e Safira são punidos imediatamente. A justiça divina veio de forma punitiva, de forma imediata. Por que Deus fez isso? Não sabemos. Mas na maioria das vezes, Deus, devido ao seu amor, à sua misericórdia, à sua longanimidade, ele não vai executar a sua justiça punitiva de imediato. Ele vai dar um tempo. Exatamente para quê? Vai dar um tempo, vai avisar a pessoa, para usar alguém para despertar a pessoa, exatamente para que a pessoa tenha a oportunidade de se arrepender. Arrependendo-se, a justiça de Deus será absortiva. Não havendo arrependimento e prevalecendo no pecado, a justiça de Deus será de forma punitiva. Isso tudo por quê? Porque Deus
não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa da presença de justos entre eles, mas sempre agirá com justiça. Nós aprendemos aqui que existe a justiça de Deus punitiva de forma individual, ou seja, eu com Deus, você com Deus, com as suas falhas e seus pecados, e existe a justiça de Deus de forma coletiva. Então, Deus, alguns dizem que não, mas eu particularmente entendo biblicamente que sim, que se houver necessidade de Deus punir uma nação por causa dos seus pecados, apesar que alguns dizem que Deus não faria isso, eu entendo que faria sim. Seria a punição coletiva. Certo? Agora, por que isso? Porque entre uma nação pecadora, há aqueles que servem a Deus. Entre um povo pecador, sempre há aqueles que servem a Deus. Então Deus não é obrigado a tolerar o pecado de uma nação, o pecado de um povo, porque tem alguém no meio daquele povo que é justo e que serve a ele. Mas pode ter certeza de uma coisa: na sua manifestação de justiça, Deus ele vai agir com uma justiça reta e infalível. Não vai deixar de punir o pecador, não vai deixar de punir o pecado, porque está algum justo presente ali. Mas a punição dele, se for o caso, a disciplina dele, se for o caso, será de maneira justa, porque Deus sempre trabalha em favor daqueles que são fiéis. E Deus sempre vai preservar aqueles que são fiéis. Que o Eterno abençoe a vida de cada um de vocês. No último slide, nós temos aí a nossa apresentação. E se você deseja receber gratuitamente todo esse material em slide, PDF que eu uso aqui na ministração, entre em contato comigo aí pelo zap que você está vendo e eu vou ter o prazer de mandar para você gratuitamente. E também na descrição desse vídeo estará o link dos grupos de WhatsApp que eu criei, onde temos pessoas do Brasil inteiro, para os quais eu envio semanalmente esse material em PDF e slide. Se você quiser fazer parte desse grupo, link estará na descrição do vídeo, basta você entrar. E eu peço àqueles que entrarem que, por favor, mandem uma mensagem no privado assim que entrarem, informando seu nome e de onde é, para que eu possa registrar no grupo. Quando você entrar no grupo, você vai ver que todos ali têm o nome e o estado ou a cidade de onde são. Isso é para personalizar cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós tenhamos uma excelente EBD. E enquanto puder, eu vou aqui gravando essas aulas para poder auxiliar alguns irmãos que nos acompanham. Um dia que eu não puder mais, vocês ficarão sabendo, mas o material em PDF e slides, esse continuará sendo feito semanalmente, para que possamos assim ter uma EBD cada vez melhor. Deus abençoe a sua vida. Conforme você está vendo no vídeo, não ministro as lições da EBD, mas ministro na área do ensino em todas essas áreas que você está vendo aí. Precisando de nós, estamos à sua disposição. Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, quando nós estudaremos a lição número 7, a responsabilidade é individual. Que Deus abençoe a sua vida e qualquer dúvida com respeito à lição, eu estou disponível no privado. Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.